Hora de entrevista importante aqui no Fechamento de Mercado. O governo está montando o orçamento do ano que vem e as escolhas que estão sendo feitas agora vão definir quanto teremos como sociedade para a saúde, para a educação, para a infraestrutura. Muita coisa está sendo discutida, muita coisa precisa ser definida e no meio de tudo isso a gente tem eleições. Enquanto as eleições chegam cada vez mais próximas, a gente tem uma série de políticas públicas sendo anunciadas, por exemplo, o Desenrola, já está na praça, tivemos o anúncio de subvenções aos combustíveis e mais uma série de políticas públicas que vão afetar a vida do brasileiro e também a economia e o orçamento público. Para falar sobre os rumos da economia brasileira, a gente tem o prazer de receber aqui nos estúdios da CNN em São Paulo o secretário executivo do Ministério do Planejamento e também presidente do Conselho de Administração da Petrobras, secretário Guilherme Mello, um dos mais famosos palmeirenses dessa república. Secretário, obrigado por estar aqui com a gente. Prazer. Me conta, secretário, em que pé está o desenho do orçamento do ano que vem? E que tipo de recado ou de informação o senhor pode dar aos economistas que têm se mostrado absolutamente preocupados com a sustentabilidade fiscal da nossa economia? Muita gente diz que a meta está sendo cumprida com aquela na frieza da letra ali do cálculo, mas que isso tem sido insuficiente para conter a trajetória da dívida. Dá para dar um alento a quem tem esse tipo de preocupação, secretário? Boa noite. Boa noite. Bom, em primeiro lugar, é importante dizer que o projeto de Lei de Diretrizes Orçamentárias, o PLDO, já foi enviado para o Congresso Nacional e foi enviado com a previsão de meta de resultado primário e respeitando os limites de crescimento das despesas. Ou seja, isso era uma dúvida que eu lembro, eu comecei aqui no governo em 2023, todo ano me perguntavam, mas vai mudar a meta? Mas vai respeitar o limite? Em algum momento, quando for para ter bloqueio, vocês vão mudar a regra. Sim. Nunca mudou a regra. Sempre respeitamos a meta, sempre cumprimos as metas e sempre respeitamos o limite de crescimento dos gastos. Tanto que, no último relatório bimestral, nós tivemos que fazer um bloqueio expressivo de gastos discricionários para acomodar um crescimento de gastos obrigatórios. Então, eu acho que o principal recado é que as regras fiscais foram cumpridas, continuarão a ser cumpridas e se mostraram sustentáveis. É evidente que existem desafios. Por exemplo, se nós não tivéssemos feito aquele conjunto de medidas ao final de 2024 de contenção de crescimento de alguns gastos obrigatórios, de algumas despesas obrigatórias, hoje nós teríamos provavelmente para o orçamento do ano que vem 90 bilhões a mais em despesas obrigatórias. Quer dizer, entre 80 e 90 bilhões a mais de despesas obrigatórias, o que geraria um constrangimento, uma redução nas despesas com investimento público, as chamadas despesas discricionárias. Então, nós tomamos já medidas no passado para conter a expansão das despesas obrigatórias e seguiremos atentos e trabalhando para que seja completamente possível, viável e sustentável o desenho das regras fiscais. O projeto de lei orçamentário, o LOA, ele ainda está em fase de elaboração, mas ele tem que respeitar as diretrizes previstas na PLDO. Portanto, o que eu posso dizer com absoluta transparência é que nós teremos, sim, superávit primário a partir do ano que vem, previsto não só na PLDO, mas muito provavelmente um resultado primário positivo, e nós teremos também o respeito às regras de crescimento das despesas que foram estabelecidas desde o início no arcabouço fiscal, com o acionamento de alguns gatilhos que, por exemplo, limitam o crescimento de despesa com pessoal, gatilhos que nós aprovamos Sim. em 2024, que limitam a criação de novos benefícios fiscais, dentre outros que são importantes para manter a trajetória sustentável da nossa economia. E, secretário, a execução deste arcabouço, exatamente seguindo essas regras, né, e seguindo esses parâmetros que estão muito claros ali no arcabouço, hoje, 2026, ainda é insuficiente para conter a trajetória da dívida. Quando a gente vai conseguir conter essa trajetória? É com mais crescimento do PIB? Veja, a trajetória da dívida depende de um conjunto de fatores, né? Depende, obviamente, do tamanho inicial da dívida, esse é um dos fatores.
depende do nível da taxa de juros, do crescimento do PIB, porque, afinal de contas, quando falamos de trajetória da dívida, nós estamos falando da relação dívida-PIB, portanto, o denominador importa, e depende do resultado primário, né? Fundamentalmente, esses são os principais fatores. O que nós construímos com o arcabouço é uma recomposição dos resultados primários até nós entregarmos um resultado primário positivo, algo que de forma real, de forma, digamos assim, estrutural, nós não temos desde 2014. Então, nós entregamos esses resultados, estamos muito próximos esse ano de ter um resultado primário positivo. Acredito que seja possível, mesmo considerando as exceções à meta, ao final do ano nós termos um resultado primário positivo, mas certamente no ano que vem, onde a meta é um pouquinho maior, né, 0,5% do PIB, nós teremos um resultado primário positivo. Então, esse é um dos elementos que condiciona a trajetória da dívida. Agora, existem outros elementos que têm, inclusive, um impacto muito maior do que o próprio resultado primário. O primeiro deles é a taxa de juros. Hoje nós temos uma taxa de juros bastante elevada, restritiva, né? Tinha uma expectativa de queda mais acelerada dessa taxa de juros antes do conflito no Oriente Médio, né, da guerra dos Estados Unidos contra o Irã. Obviamente, dada essa confusão que a guerra gerou, inclusive as pressões inflacionárias que ela gerou no setor de energia e combustíveis, o Banco Central desacelerou o ritmo. Vamos ver como é que isso vai acontecer nas próximas reuniões do Copom e também como é que ficará a guerra. E, por fim, temos o crescimento do PIB. O crescimento do PIB brasileiro tem surpreendido os analistas para cima nos últimos 4 anos, né? E deve surpreender novamente esse ano. Os analistas financeiros, os economistas mais ligados ao mercado, previam um crescimento inferior a 2%. É bem provável que nós tenhamos um crescimento entre 2% e 2,5%, que sempre foi a projeção que o governo teve. Eu, quando estava na SPE, tinha uma projeção em torno de 2,3%. E os resultados estão aparecendo nos dados que o IBGE tem divulgado do nível de atividade. Vamos acompanhar. Com mais crescimento, ou pelo menos um crescimento mais estável, sustentável, próximo, ainda um pouco abaixo, mas próximo do nosso potencial. Um arrefecimento da inflação, isso, obviamente, o fim da guerra vai ajudar bastante, né? Um arrefecimento da inflação e uma recuperação gradual do resultado primário, essa combinação de fatores é a que vai gerar, no médio e longo prazo, uma estabilização da dívida. Claro, quanto antes, melhor. No entanto, esse processo tem que ser um processo feito sem grandes rupturas, tanto na política fiscal quanto na política monetária. Secretário, hoje, esta sexta-feira, né? Quarta-feira, que tem Com cara de sexta. Muita gente no mercado financeiro, várias casas refizeram o cenário para a taxa Selic, e aí todo o movimento que a gente observou foi de elevação da previsão para o fim desse ciclo de cortes. E muita gente está apontando para as medidas recentes anunciadas em Brasília, por exemplo, o desenrola, o crédito para motoristas de aplicativo. Hoje a imprensa trouxe notícia sobre a hipótese de uma linha de crédito para também o pessoal que está no corre lá para entregar o nosso jantar, seja bicicleta ou para moto, para compra de motocicletas. Tudo isso, ainda que não tenha um impacto primário, não é dinheiro necessariamente do Estado, mas gera impacto na demanda. Isso poderia acelerar a inflação ou potencializar a trajetória de alta da inflação, o que reforçaria esse ambiente que tornaria o Banco Central mais cauteloso. O senhor concorda que essas iniciativas recentes podem, de fato, ampliar a demanda e gerar mais inflação? Veja, quando você olha, por exemplo, para a composição do PIB do ano passado, vamos pegar algo que é fato já, visto. O PIB cresce acima de 2%. No entanto, se você pegar só os setores que a gente chama dos setores cíclicos, aqueles que dependem da renda, do emprego, do salário, cresceram em torno de 1%. O que puxou o crescimento para cima são os setores que nós chamamos de não cíclicos. O setor extrativo, o setor agrícola, que não dependem diretamente desses fatores ligados ao ciclo econômico, mas dependem de ciclo de preços e uma série de outros fatores. Então, na verdade, o que a gente vê já a partir de meados de 2024 é uma acomodação no ritmo de crescimento, tanto no mercado de trabalho. O último CAGED, inclusive, foi um dado abaixo do esperado, né? O que é natural,
porque quando você está com uma taxa de desemprego próxima a 5%, 6%, é muito mais difícil você continuar no mesmo ritmo de formalização, de geração de novas vagas, você já está com o mercado mais apertado, então há uma desaceleração aqui. Há uma desaceleração nos setores cíclicos. É verdade que no último trimestre o consumo das famílias cresceu, mas se você pegar uma série mais longa e pegar o acumulado em 12 meses, você vai ver que há uma desaceleração já substantiva no ritmo de crescimento do consumo das famílias. O que isso indica? Isso indica que as pressões vindas da renda, do mercado de trabalho, estão perdendo força. Agora, existem outras pressões inflacionárias que aparecem no nosso cenário. Um deles ligado a combustíveis. Nós, no governo, tomamos uma série de medidas para simplesmente impedir ou limitar, não impedir, mas limitar ao máximo que esse choque externo afete a economia brasileira. E tem dado certo. Comparações internacionais que nós fazemos mostram que o Brasil é um dos países menos afetados pela crise no Oriente Médio por causa, obviamente, do fato de nós sermos exportadores de petróleo e das medidas que nós tomamos a partir dessa realidade. Isso ajuda a conter a pressão inflacionária, mas não resolve tudo. Temos também a possibilidade de um El Niño, chamado Super El Niño, no final, aí, no trimestre final do ano. Isso pode afetar também preços. A guerra não afeta só preço de petróleo, afeta preço de fertilizante, que também afeta custos na agricultura. Ou seja, são choques externos que nós não temos controle e que podem afetar, e é por isso que as casas têm projetado uma inflação maior para esse ano. No entanto, ao mesmo tempo, continuam projetando uma redução da inflação no ano que vem. Uma volta dela para dentro da meta e uma redução da inflação no ano que vem. O que mostra que, uma vez que esse conflito acabar, esperamos que seja o mais breve possível, e que esses choques externos se diluírem, a trajetória natural da economia, essa inflação mais de base, vai trazer os preços e o ritmo da inflação para mais perto da meta, possibilitando ao Banco Central retomar uma trajetória que ele já tinha planejado, mais intensa de cortes na taxa de juros. Secretário, essa última revisão de receitas e despesas teve como principal fator de surpresa o aumento das concessões em BPC e também nas aposentadorias do INSS. Eu queria ouvir o senhor sobre isso. Para o ano que vem, é possível termos alguma nova restrição, algum gatilho, algum outro mecanismo para tentar conter o aumento, especialmente do BPC, que me parece está surpreendendo o governo a despeito das medidas, e é preciso reconhecer, essa equipe econômica adotou medidas para tentar ali conter a explosão do número de benefícios concedidos. Precisa mais? Olha, o caso do BPC é um caso curioso, porque ele tinha um comportamento razoavelmente estável até o ano de 2020, 2021, quando há uma alteração nos critérios de acesso ao benefício. É feito no governo Bolsonaro uma alteração, e essa alteração cria uma incerteza e uma insegurança que, inclusive, acaba na justiça. Então, boa parte do aumento na concessão de benefícios de prestação continuadas são concedidos judicialmente, ligados principalmente à questão das pessoas com deficiência. Essa incerteza nós tentamos mitigar e reduzir os problemas ligados ao crescimento da despesa com o BPC naquelas medidas de 2024. Foram bem-sucedidas, ainda não trouxeram o ritmo de crescimento para onde nós gostaríamos, que é um ritmo de crescimento mais alinhado com a nossa regra fiscal. Agora, tem também um fator. Como o ritmo de concessão aumentou, em particular no segundo semestre do ano passado, por uma série de fatores técnicos, tinha problema no sistema, se corrigiu o problema no sistema, aumentou o ritmo de concessões. Isso fez com que a projeção que a gente tinha no PLOA tivesse abaixo, porque a base tinha sido maior do que esperado. Então havia uma correção já esperada para esse ano e que nós resolvemos, quando nós tivemos certeza do número, uma confiança maior, incorporar no relatório. A discussão das despesas obrigatórias é uma discussão contínua, porque de fato no Brasil algumas despesas obrigatórias crescem em um ritmo muito acima do ritmo permitido pela regra fiscal. Isso vai reduzindo aos poucos o espaço da despesa discricionária e, obviamente, isso é algo que precisa ser
endereçado, mas, repito, a nossa estratégia é endereçar em diálogo com o Congresso Nacional, sem deixar ninguém para trás, mantendo um ritmo de crescimento saudável da economia, distribuindo renda, reduzindo pobreza e miséria, como nós fizemos nesse governo, mas, ao mesmo tempo, dando sustentabilidade para esses programas. A coisa mais importante para esses programas é que eles tenham um horizonte sustentável, porque a partir do momento que eles não têm, obviamente vai começar a haver questionamentos acerca desses programas. Então, a melhor coisa para eles é que eles sejam sustentáveis no tempo, eles são direitos importantes da população brasileira que precisam ser preservados e nós precisamos encontrar sempre esses ajustes para garantir que quem está recebendo é quem realmente precisa e, portanto, mantendo a sustentabilidade desse programa no tempo. Muito rapidamente, secretário, porque infelizmente o nosso tempo acabou. Existe uma judicialização gigantesca no BPC hoje. A maioria das novas concessões é via justiça. Será preciso tratar desse assunto com a justiça para tentar com o CNJ? E aí aproveito. Não está se criando com o BPC uma segunda categoria assim, do principal programa social que o Brasil tem, de maneira muito bem sucedida, o Bolsa Família é elogiado mundo afora. A gente não criou um BF Premium aí com o BPC, que é um valor muito maior do que o Bolsa Família? De fato, hoje o Bolsa Família ainda tem um valor, um orçamento maior que o BPC, porque ele atende muito mais pessoas, mas o valor por pessoa é menor que o do BPC. Mas o valor do BPC tem crescido ano a ano, o orçamento do BPC tem crescido ano a ano e deve alcançar em breve o Bolsa Família. Que o presidente já até colocou isso em algumas falas, é o seguinte: nós alcançamos um nível de investimento social, de transferências sociais, que nós temos a possibilidade hoje de pensar em como melhorar a eficiência desses programas, simplificar as regras de acesso, as categorias desses programas, para dar mais potência, não é cortar, é simplesmente tirar sobreposições, combater fraudes, melhorar o desenho e a eficiência, e isso é algo que eu acho que o próximo governo pode se debruçar, que é, dado que nós estamos no menor nível de pobreza da nossa história, no menor nível de miséria, obviamente o objetivo não é cortar os benefícios sociais para voltar ao cenário anterior, de pobreza, miséria, fome. Nós não queremos isso. O que nós queremos é, mantendo, estabilizando o nível de investimento que nós temos hoje, nós conseguiríamos melhores resultados com um desenho melhor dos programas? Eu acredito que sim, e isso é possível ser discutido, obviamente, no momento oportuno, quando a gente tiver maturidade nessa discussão. Sensacional. E aí eu já convido o secretário para discutir isso, me parece absolutamente essencial a discussão da qualidade das políticas públicas, e isso que o secretário nos traz é sim um indicativo de uma discussão importante para tentar dar potência e eficiência para os programas sociais. Secretário, muitíssimo obrigado por o senhor estar aqui. Já deixo o convite, eu sei que o gabinete do secretário aqui em São Paulo é aqui pertinho, dá para vir a pé até, então o secretário está mais convidado. Obrigado pela conversa, ótima noite, bom feriado. Eu que agradeço, bom feriado a todos, a vocês aqui da CNN também.